No último vídeo eu falei brevemente sobre uma noção do que é energia, para deixar todo mundo aí num background comum de o que eu estou querendo dizer quando eu estou falando de energia. É uma quantidade que a gente quer encontrar uma maneira de medir, e nesse curso a gente vai aprender a fazer isso. E o jeito mais simples de começar a fazer isso é tratar de um problema de cinemática, né? Então, isso que está representado nesse esquema aí para vocês, aqui ó, eu tenho uma partícula, que é esse pontinho amarelo, que está caindo, queda livre, e não precisa ser o começo da queda aqui. O que interessa é que nesse ponto ele tem uma velocidade v0, que é um vetor que aponta para baixo, e à medida que a gravidade acelera, né, esse corpo que está caindo, a velocidade dele aumenta, vai para v1. E ele faz isso com a altura caindo de um valor que eu estou chamando de Z0 para Z1. Estou chamando essa altura de Z, né, porque eu estou chamando de Z o eixo vertical. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente viu na cinemática uma maneira de relacionar a velocidade nesses dois pontos diferentes da trajetória da queda livre. E tem uma relação deles com a altura, que é o que a gente obtém com a expressão de Torricelli. Então quer dizer que aqui eu vou ter V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G que multiplica Z0 menos Z1. Isso aqui é a expressão de Torricelli, tá? Eu vou marcar aqui uma numeração para a equação, porque eu vou chamar ela de novo depois. Então eu vou chamar isso aqui de equação 1. Se a gente tiver um movimento que não é exatamente queda livre, mas que é esse aqui, será que tem como usar a expressão de Torricelli ainda? Então a gente já viu que num plano inclinado, o efeito do plano é reduzir a aceleração da gravidade pelo seno de θ. E por que pelo seno de θ? Porque eu estou chamando desse comprimento do plano inclinado aqui de L, né? Que está aqui. Então quer dizer que essa parte aqui do triângulo, isso aqui é L cosseno de θ. E essa parte aqui do triângulo é o L seno de θ. Então o que eu estou dizendo com o plano inclinado reduzir a aceleração é que eu posso usar a expressão de Torricelli. Então a relação entre as duas velocidades vai ser V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G. Se fosse queda livre, ia ser só o 2G vezes a altura, né? Como eu usei anteriormente aqui. 2G vezes o Z0 menos Z1. No nosso caso, com o plano inclinado, vai ficar 2G L seno de θ. Então tem mais de uma forma de você pensar nisso aqui, né? Então você pode pensar que a gravidade está sendo reduzida por seno de θ, ou que o que conta para a queda não é o comprimento do plano inclinado que está aqui, mas é a altura da queda. E aí a altura da queda é L seno de θ. Então você pode pensar dos dois jeitos e você vai chegar na mesma conclusão. Só que o L seno de θ, ele é justamente Z0 menos Z1. Eu quero dizer, se eu supor que esse H que está aqui é o mesmo H que está aqui em cima, então essa altura vertical Z0 menos Z1, ela é o L seno de θ que está aqui, é o H.
né? Se você preferir. Então, isso aqui é a altura H. Para ver se vocês estão acompanhando o que eu estou tentando mostrar, convém fazer a seguinte pergunta. Se eu colocasse um outro triângulo aqui na frente, uma outra rampa aqui, né, tipo inclinada assim, e soltasse essa partícula, então ela vai descer, chega aqui. Aí ela começa a subir esse outro plano. Ela vai subir até que altura? Então, se você fizer essa experiência e conseguir fazer ela de um jeito que tenha pouco ou nenhum atrito, que você possa desprezar o atrito, força dissipativa, que a gente não está tratando aqui agora, porque a gente está só começando a discutir como a gente mede energia, você vai ver que ela tende a subir até a mesma altura que você soltou aqui inicialmente. Então, se a gente voltar naquela equação 1, que tá ali em cima, vou deixar assim que eu não preciso mais daquele desenho. O que acontece se eu multiplicar essa equação aqui por meio de m? E já já vai ficar claro por que isso. Então, eu estou falando meio de m, e esse m é a massa da partícula que está em queda livre, lá, por exemplo. Então, a equação 1 vai ficar meio de mv1 ao quadrado, que é igual a meio de mv0 ao quadrado, mais meio de m, que multiplica 2g z0 menos z1. Mas essa expressão aqui não vai ter muita utilidade dessa forma que está escrita aqui. Só que, olha só, você tem esse meio aqui e esse 2, que vai embora, então fica só um mg. E aí a gente pode abrir esse produto aqui. Então eu já vou fazer isso e eu vou organizar os termos que tem o índice 1, né, do lado esquerdo, e os que tem o índice 0 do lado direito da equação. Então aqui vai ficar meio de mv1 ao quadrado. Aí aqui desse lado vai ter mg menos z1. Só que eu vou passar ele para o lado esquerdo, então vai ficar positivo. Então mais mg z1. Isso aqui é igual a meio de mv0 ao quadrado mais mg z0. O que tem de interessante nessa expressão aqui? Veja que o índice 1 e o índice 0 se referem aos dois momentos do experimento. O 0 é o inicial aqui em cima e o 1 ao final aqui embaixo. Então, apesar de eu não ter falado de tempo aqui, não aparecer tempo na expressão de Torricelli, esses índices denotam um instante, né? Ou, se preferir assim, denotam os dois instantes que a gente quer comparar. E quando a gente faz a comparação entre esses dois instantes, a gente vê que nos dois casos eu tenho um termo com a velocidade e eu tenho um segundo termo que tem só a altura, né? Pensando nos parâmetros que são relativos à partícula que a gente está analisando, são esses termos aqui que existem. Então, assim, ó, existe uma grandeza que ela tinha um certo valor nesse instante 1, no instante final, quando a partícula chegou lá embaixo, quando ela chegou aqui. E esse valor é igual à soma dessas grandezas nesse instante anterior aqui, no instante inicial que estava lá em cima. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer
que existe esse parâmetro que eu vou chamar de energia mecânica. Que ele é meio de mv ao quadrado mais mgz. Então, essa é a primeira energia que vocês estão aprendendo a calcular. Então, como eu falei no vídeo de introdução, existem diversas formas de energia. Você pode encontrar, obter energia em coisas que são, a princípio, muito diferentes. A gente pode medir essa quantidade, e é isso que interessa para nós agora. O caso mais simples, que é de uma partícula em movimento na superfície da Terra, e a gente começa por esse problema porque é a coisa mais palpável que a gente pode imaginar, né? Digo, qualquer exemplo com uma bolinha, com uma pedra, uma massa, vai reproduzir essa situação. Então, quando a gente tem um corpo que está sujeito à ação da força da gravidade e que ele pode se mover, então basicamente é isso aqui que vai dar a energia dele. Então, se você medir essa energia quando a partícula passa por uma certa altura e quando ela está numa nova altura, você sabe quanto que é. Então, quer dizer, a gente pode usar isso da energia para obter qual é essa quantidade, essa energia mecânica num instante inicial. E aí no final, depois de cair uma certa altura, eu sei que a energia potencial desse negócio mudou. Energia potencial, que é essa parte aqui do termo, o mgz. Eu quero dizer que o z diminuiu. Então, se o z diminuiu, o mgz, portanto, diminuiu, só que o e tem que continuar constante. Então, se ele tem que continuar constante, significa que a velocidade aumentou. É o que a gente observa quando um objeto está em queda livre. Ele vai caindo e a velocidade dele vai aumentando. Um exemplo de situação interessante para a gente começar a entender melhor o que essa expressão de energia mecânica significa é o caso de um batistaca. Então, o que eu estou representando aqui é uma massa. Podia ser, por exemplo, um martelo que vai bater num prego. Ou aqueles batistaca que a gente usa para fazer buraco quando vai ter uma construção, né? Tem que fazer as fundações lá e tal. Como a gente descreve isso aqui em termos dessa expressão? Então, quando eu vou usar essa expressão aqui, a primeira coisa que eu preciso definir aonde que a altura é zero. A gente vai discutir isso com mais calma depois, mas aqui já fica registrado para vocês. E eu estou chamando de zero essa altura aqui que vai dar na base da estaca inicialmente. Então, quando essa massa está aqui em cima, ela tem uma energia mecânica E. Vou colocar o E0 aqui, porque é a energia inicial dela. Então, essa energia E0 vai dar meio de mv ao quadrado, mas não tem velocidade. A princípio, eu estou soltando ela parada ali, né? Ela vai começar a cair assim que eu soltar. Então, ela só tem mgz0. Então, isso aqui é a energia mecânica inicial do bloco. E o bloco cai, e quando ele atinge a estaca aqui embaixo, aí a gente a gente sabe, claro, que ele vai ter uma velocidade e que agora a altura dele não é mais E0, a altura dele agora é zero. Então, quando o bloco chegar aqui embaixo, né, não está desenhado aqui, mas é quando o bloco estiver aqui, daí ele vai ter uma energia, eu vou colocar um F aqui de final, e essa energia final vai ser só meio de mv ao quadrado. Você pode pensar assim, inicialmente eu tinha só energia potencial gravitacional
E à medida que esse objeto cai, essa energia vai sendo convertida pela ação da gravidade em energia cinética. Então eu estou trocando um tipo de energia por outro tipo, eu estou transformando uma energia em outra. Estou fazendo um processo, ou deixando que a gravidade faça esse processo. E se não tem forças dissipativas, essa quantidade aqui ela vai se conservar. Então quer dizer que sabendo a altura que eu estou jogando, eu consigo saber qual é a velocidade que o bloco vai estar atingindo a estaca. Mas uma vez que o bloco atingiu a estaca, a gente precisa entender um pouco o que acontece naquele curto instante ali da colisão. Né? Quando você solta o objeto e ele vai bater na estaca embaixo, é a mesma coisa quando você solta o objeto e ele cai na mesa ou cai no chão, você ouve aquele estalo, que é um som curto e intenso. Então, durante aquele intervalo de tempo que é bastante curto, tem um processo acontecendo que a gente precisa entender um pouco melhor. Então, durante essa colisão, o que acontece é que o bloco M que está aqui, ele vai exercer uma força F sobre a estaca. E essa força F, que então esse bloco vai exercer aqui na hora do impacto, é o que a gente chama de uma força impulsiva, porque ela é intensa e dura muito pouco. Então, se o bloco M exerce uma força na estaca, pela terceira lei de Newton, o bloco M vai receber da estaca uma força contrária. Então, eu vou colocar aqui FA é a força que o bloco M faz na estaca. Então, quer dizer que menos FA é a força que a estaca está fazendo no bloco. E pela segunda lei de Newton, considerando que o módulo de FA é muito grande, né? Ele é muito maior do que qualquer outra força que está agindo durante aquele intervalo de tempo. Então, se ele é muito grande, significa que eu posso desprezar as outras forças e por isso eu posso usar a segunda lei de Newton, que é a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu posso colocar como a única força toda no sistema, no bloco M, né, mais especificamente, vai ser a menos FA, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, esse A aqui é a aceleração resultante do bloco durante o impacto, que a gente vai supor constante também durante o impacto. E o que mais a gente pode extrair disso? Na colisão, a gente vê que o bloco tinha uma velocidade inicial v, bem na hora que ele encosta na estaca, que é essa velocidade v que está aqui. E depois da colisão ele para. Por isso a gente pode usar Torricelli aqui. Eu só vou dar um outro nome para uma altura aqui ainda que eu não dei, que é essa altura aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de ΔZ. Então isso aqui é o quanto a massa M conseguiu enfiar a estaca quando ela caiu em cima da estaca. Vai ser, em geral, vai ser uma quantidade pequena. Então se a gente usar o Torricelli, na expressão de Torricelli eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔZ. Mas veja que eu não estou falando agora aqui de instante inicial esse aqui em cima. Na hora que eu vou aplicar a Torricelli, eu estou dizendo que o inicial
é quando a massa encosta na estaca, que tinha, portanto, a velocidade v. E o final é quando a estaca está aqui nessa situação representada em verde, que aí já não tem mais velocidade, a velocidade é nula. Então quer dizer que eu estou falando dessa situação aqui, ó, o zero é igual ao v ao quadrado mais 2a delta z, ou seja, a velocidade ao quadrado é igual a menos 2a delta z. Só que aí eu posso pegar essa expressão que está aqui, o v ao quadrado menos 2a delta z, e substituir na expressão para a energia mecânica final. Lembrando que o objeto aqui, no final ele tem energia mecânica meio de mv ao quadrado, né? Que era isso que eu escrevi aqui. Então quer dizer que a energia mecânica final, que é meio de mv ao quadrado, aí o v ao quadrado, esse cara que eu coloquei aqui em cima, então vou botar aqui meio de m, que multiplica menos 2a delta z, e isso é igual a menos ma delta z. Só que tem uma outra equação que vai ajudar a gente aqui. Eu tinha escrito aqui, ó, que menos FA é igual a massa vezes aceleração. Então, se você juntar essas duas equações que eu vou botar em azul aqui agora, assim não é equação, né? E essa aqui, a gente vai obter então que a energia vai ser... Veja que tem um menos aqui, né? Então eu posso passar esse menos para o outro lado, ou mais rigorosamente multiplicar por menos 1 a equação. Então quer dizer que o FA ele é justamente igual a menos MA, que é o que está aqui. Então a energia vai ser FA vezes o ΔZ. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando tem energia sendo convertida em outra forma de energia, tem um agente, tem alguém que está fazendo essa transformação. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, esse agente é a força FA. Então quer dizer que a força FA, que é a força, o módulo dela, né, é a força que vai aparecer entre o bloco e a estaca. Então uma ponta do bloco para a estaca, outra da estaca para o bloco. São os pares ação e reação. Então a gente diz nessa situação que essa força FA que a estaca faz no bloco, ela realiza um trabalho para fazer o bloco parar. Então esse trabalho, que a gente define como trabalho em física, é o que a gente chama de energia. Mas o trabalho é o tipo de energia que está sendo transformada por uma força específica, né? Então, o ΔW, vou colocar aqui, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento que ocorreu durante a ação dessa força. Então esse é o trabalho que a força FA, você pode pensar que a força FA do bloco está aplicada na estaca e a menos FA é a que está aplicada no bloco.
Então a gente chama de energia, se você quiser definir dessa forma, a capacidade de realizar trabalho, a capacidade de transformar alguma coisa, que aí a gente remete isso àquela discussão que eu falei no vídeo da introdução. Então, por exemplo, a energia pode estar acumulada, represada de alguma forma, assim, nesse objeto que está ali àquela altura, porque você teria que ter pego ele com a mão e levado ele até lá em cima. Então você colocou uma energia nele quando você fez isso. E essa energia que está acumulada nele é convertida pela gravidade, então a força da gravidade realiza um trabalho e transforma essa energia potencial em energia cinética, que é a energia que o bloco tem quando ele encosta na estaca aqui. O contato entre o bloco e a estaca dá origem a essa força que a gente está chamando de FA e que convencionamos FA para baixo. Então é a força que o bloco exerce na estaca e a menos FA é a força que a estaca exerce no bloco. Então essa força vai realizar um outro trabalho que vai ser o de converter a energia cinética em uma mudança na posição dessa estaca aqui. E aí quando vai mudar essa estaca, vai ter força sendo... força dissipando energia, né? Enfim, se você pegar uma estaca e ficar batendo, se pegar um prego e ficar batendo em cima dele, você vai perceber que ele esquenta, né? Então a energia que você está colocando no sistema no final está sendo dissipada de alguma forma, por exemplo, como calor. Então, resumindo um pouco a história. Então, existe uma energia, uma quantidade, que a gente chama de energia mecânica, que é meio de mv ao quadrado mais mg z. Foi a letra que eu usei, desculpa. A gente chama esse primeiro termo aqui de T, ele é a energia cinética. E esse segundo termo que está aqui, que é o U, ele é mgz. Então a energia mecânica ela é a soma da cinética com a potencial. E se não há forças dissipativas, essa quantidade se conserva. Quer dizer que você mediu ela aqui em cima, dava só o mgz0, o bloco caiu e aí não tinha mais energia potencial, mas tinha cinética. Numericamente, essas duas grandezas aqui são iguais. E isso introduz para vocês o que é energia mecânica e o que é trabalho, né? Então, o trabalho realizado por uma força é o produto dessa força pelo deslocamento que foi provocado pela ação dessa força.